Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Não Durma. Eu sou o Luiz e eu vou ser o host de vocês aqui nesta noite. E bom, pessoal, antes da gente iniciar o episódio de hoje, o último episódio dessa saga, do The Midnight Game, só uns recadinhos rápidos. Nós estamos quase, isso aqui, eu tô fazendo com o dedo, de bater 500 inscritos lá no YouTube. E é um dos marcos ali para começar a se qualificar para monetização. Então, me ajudem, se vocês puderem. Vão lá no YouTube, se inscrevam no canal, tá bom? Eu ia falar deixem as estrelinhas, mas isso aqui é aqui no podcast também. Deixa as estrelinhas aqui também, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever, me seguir no Insta. Espero que vocês tenham gostado dessa saga do The Midnight Game. E esse vai ser o último episódio, né? O próximo conto, assim, nesse formato, já tá sendo preparado, tá? Eu não vou falar, é surpresa, mas é bem famosinho também, acho que uma galera vai curtir. E eu passei aqui mais pra falar pra vocês que se tiver alguma alguma sugestão, né, de creepypastas nesse formato que vocês queiram muito ver, tragam pra mim, tá? Deixa nos comentários que eu vou trazer. Tá? O que vocês falarem eu vou anotar e eu vou trazer. Então eu tenho muitas creepypastas já prontas para trazer aqui. Mas se tiver alguma em especial que vocês queiram ouvir, é só falar para mim, tá? Com certeza eu vou trazer aqui. Belezinha? Então é isso, eu espero que vocês curtam o último episódio da saga aí do The Midnight Game. E é isso, tamo junto. Até uma próxima. Sim, o último jogador. Eu era o último que restava. Eu era a única chance de vencer. Estavam apenas 10 minutos. Eu não acendi a outra vela, apenas a minha. Eu não tinha acompanhado o tempo. Era tarde demais. Velas em ambas as mãos. Aquilo era um obstáculo, não uma vantagem. A risada suave do rei era, sem dúvida, de aprovação. Sacrificar uma vantagem que se tornaria um obstáculo em troca de uma posição mais segura. Eles usaram isso. Eu achei que você enxergaria esse truque, ele disse. Espere. Se ele sabia que eu veria através daquele truque, ele devia ter outro plano de reserva. Eu já estava me levantando, apressado, segurando firme a vela nas mãos. Meus amigos começaram a se mover, ou o rato. Ele não estava mais ao meu lado. Eu olhava freneticamente ao redor, procurando por meu amigo que me ajudara quase o jogo inteiro. Foi quando eu vi o rosto da Josie. Espere, cabelo desgrenhado, bochechas pálidas e pele esbranquiçada, olhos fundos no crânio. Ela sorria tão amplamente que a pele parecia rachar. O Benny estava ao lado dela. A única diferença era que sua pele era de um tom ligeiramente mais vibrante. Greg e Carlo estavam do outro lado, também sorrindo para mim, tão abertamente que as bochechas rachavam. Eu quase gritei, mas a minha boca permaneceu cerrada. Estendi a vela à minha frente como uma espécie de proteção patética. Meus amigos pararam onde estavam, todos sorrindo para mim. Seus olhos abertos, sem piscar. Algo então roçou lentamente no meu pescoço, delicadamente, arrastando-se pela minha nuca. Uma onda de calor passou pelos meus ouvidos e um abraço invisível envolveu meus ombros. Deixe-me te mostrar, sussurrou o rei. O que é sentir medo? Fechei os olhos com força. Ouvi meus amigos rindo com vozes roucas e o som arrastando de seus passos. Quando abri os olhos num estalo, o rosto de Josie
estava a centímetros da vela. Tropecei para trás, quase caindo. Achei que fosse colidir com a criatura atrás de mim, mas não aconteceu. Eu continuei recuando, me afastando dos meus amigos, até bater contra a parede. Que diabos foi aquilo, rato? Meus amigos pararam. Uma luz esverdeada, doentia, começou a descer suavemente sobre eles. Olhei para cima e vi buracos no teto. O céu era visível e também o sol verde flutuando acima. Ele preenchia todo o céu, brilhando cada vez mais a cada segundo. Eu podia ver as suas células pulsando como um coração. Então, de repente, ele encolheu. Parecia se retrair em si mesmo, implodindo. Num clarão ofuscante, então, de repente, ele se expandiu. Eu protegi meus olhos tentando bloquear aquela luz. Recentemente, aprendi que a luz do sol leva 7 minutos para chegar à Terra. Esse conhecimento me fez pensar se eu estava prestes a morrer. Mas eu percebi que já deveria estar morto. Olhei de novo para cima. O sol não havia mudado. É claro, disse o rei. Um dia, o sol que vocês, humanos, orbitam vai morrer e consumir o seu mundo. Será hoje? Amanhã? Daqui a gerações? Quem sabe? Isso te tira o sono? Às vezes tirava, mas eu não conseguia dizer uma palavra. O arrastar de passos diante de mim chamou minha atenção. Meus amigos estavam se movendo novamente. Eu continuei segurando a vela à frente, mantendo-os afastados. Então ela se apagou. Em alguns segundos eu consegui reacendê-la, padrão. Mas eu não consegui tirar os olhos dos meus amigos. Eles começaram a se dispersar do grupo, movendo-se pelos lados. Eu continuei com as costas contra a parede, me afastando até parar. Greg e Carlo estavam tentando me encurralar. Olhei de um lado para o outro. Josie falou com Greg. Benny, todos me encarando com sorrisos e olhos fixos. Eu tentei pensar em algum plano. Foi então que algo me ocorreu. Nenhum deles, havia me tocado. Tiveram várias oportunidades, mas não fizeram isso. Por quê? A menos que o rei só precisasse que eu gritasse. Só isso. Ele não precisava me ferir. Ferir-me para provocar um grito seria trapaça. Não seria medo verdadeiro. Então, eu dei um passo à frente, devagar. Meus amigos recuaram. Mais um passo, e eles recuaram de novo. Continuei andando até que aquela vela laranja grossa estivesse aos meus pés. Me abaixei, peguei-a e acendi com a outra vela e a coloquei aos meus pés. Os meus amigos ainda sorriam sem piscar, me cercando, mas o medo deles havia diminuído. Você entendeu? Sussurrou o rei. Você entendeu o segredo. Muito perspicaz. Como é estranho alguém tão jovem ser tão observador, tão autocontrolado, tão resiliente. Por que alguém assim teria este talento? Nasceu com ele? O rei murmurou. Eu girei, olhando de um rosto esquelético sorridente ao outro. Quem nutriu este talento? Sussurrou ele. Foram seus pais? Meu corpo se arrepiou por completo. Eles pareciam estar pressionando sua vantagem. Você ama seus pais? Eles sabem que você está aqui? Que está jogando o jogo da meia-noite? Eu mordi o lábio inferior com força. Um pequeno fio de sangue escorreu pelo meu queixo. Não faça isso, disse o rei, sem zombaria. Você não deve se machucar assim. A próxima frase veio bem no meu ouvido. Você já quis matar alguém? Minha respiração travou, inalando pelo nariz. Isso te assusta? Eu não consegui responder. O rei então murmurou de novo. Eu vejo. Esse é o seu medo.
Alguém tão jovem não deveria ter tais desejos, e isso te assusta. Ele falava suavemente. Em seu coração, você imagina encontrar quem te machucou e tirar as suas vidas com as próprias mãos. Em seu coração há uma escuridão encontrada num coração tão jovem. O rei fez uma pausa. Então, ouvi sua voz novamente como um sussurro. Outro respondeu. Eu vejo. Por um instante, o cômodo ficou completamente silencioso, como no começo do jogo da meia-noite. Eu nem ouvia a minha própria respiração ou batimentos cardíacos. Risos começaram a preencher todo o ambiente, doentios, distorcidos e zombeteiros, risos idênticos aos meus. Eu senti algo deslizar pelos ombros, mas meu corpo já estava coberto de arrepios. Estava quente. Embora eu estivesse apavorado no começo do jogo, após quase 1 hora de medo constante, eu não sentia mais vontade de gritar. Eu estava quase entorpecido. O tempo está passando rápido, disse o rei. Mas isso era inevitável. Logo, a ameaça vazia do medo deixa de funcionar, restando apenas um recurso. Algo então agarrou meus ombros. Instintivamente me virei, esperando não ver nada, mas eu vi. Dedos nodosos, deformados, terminando em unhas negras curvadas como garras. No susto, eu fui jogado para trás com facilidade. A vela então caiu de minhas mãos, rolando no chão, apagando instantaneamente. Eu pisquei, chocado com o que via acima de mim. Era uma pessoa cinzenta, deformada. Seus lábios estavam rachados, com dentes tortos e podres torcidos brotando entre as fendas. Fileiras deles surgindo do nada. 2 pupilas brilhantes, de uma cor que eu não conseguia nomear, me encaravam. Esse era o rei dos terrores, não era? Eu só via a sua cabeça, mas isso foi suficiente para toda a coragem que eu tinha desaparecer. E agora? Disse o rei suavemente, se abaixando em um agachamento. Meus amigos estavam atrás dele, imitando seus movimentos com precisão inquietante. Finalmente eu percebi. Eu vi algo nos olhos vazios dele, o mesmo brilho que vi nos olhos do rei. Seus lábios não se moveram, mas eu ouvi. O jogo terminou. Seu olhar travou com o meu. Senti como se fios invisíveis nos conectassem, como vermes atravessando minhas pálpebras até a minha mente. Um grito começou a subir pela minha garganta. Foi nesse momento que o rato voltou. A primeira coisa que ouvi foi o seu guincho agudo, depois um rosnado furioso e um estrondo imenso. As portas, que eu nem tinha notado, arrebentaram. Um homem de barba fantasmagórica entrou correndo em direção ao grupo. Eu vi algo negro correr ao lado de seus pés enquanto ele derrubava Greg e Josie. O rei se virou e desapareceu. Tão entretido foi quando o alarme do Greg disparou. Eu não sei explicar o que aconteceu depois. O asilo começou a tremer novamente. As paredes caíram, mas não as do prédio. Era como se o mundo inteiro ao meu redor se desintegrasse, até os átomos, como lama escorrendo de uma janela. O que foi revelado era uma massa imensa e fervilhante. A coisa mais próxima seria larvas, mas nem isso se encaixava. Seja o que for, estava dormindo e mal visível. Eu senti patinhas subirem pelo meu braço até meu rosto, bloqueando minha visão. Quando o rato saiu do meu rosto, meus amigos e eu estávamos de volta à cela onde tudo começou. Todos desmaiados, exceto eu. As velas tinham derretido até o fim. Eu esperei eles acordarem antes de sairmos. Nenhum deles lembrava do The Midnight Game, ou o que aconteceu depois que as velas apagaram pela primeira vez. E nenhum deles me perguntou o que houve. Eu não consigo me forçar a contar. Ao sairmos,
Eu olhava para trás constantemente. Pegadas deixadas por outros visitantes serviam de lembrete de que não fomos os primeiros a ir ali e nem os primeiros a sair. Eu fiquei pensando no homem que gritou. De algum modo, ele esteve conosco durante o jogo. Eu não sei ao certo se imaginei tudo isso. Às vezes, à noite, eu fico acordado, com medo de dormir. Tenho outras coisas que me tiram o sono agora. Quando deixamos o asilo, eu pensei em como me sentia sobre a Josie. E, honestamente, não havia nada entre nós. Éramos jovens demais, melhores como amigos, e assim permanecemos desde então. Mesmo que meus amigos não lembrem o que aconteceu quando jogamos o jogo da meia-noite, eu senti que aquilo nos aproximou, fortaleceu um laço. Talvez só eu tenha notado. Eles nunca disseram nada. Às vezes, quando eu vejo um rato, ele trava o olhar no meu e apenas fica lá me encarando. Mas nenhum deles jamais me guiou novamente.